Não são só os vegetarianos ou os veganos que buscam consumir proteína vegetal, mas quem gosta de uma alimentação mais natural, mais variada, mais equilibrada também. Então hoje eu vou ensinar você a escolher a proteína vegetal para você conseguir substituir a carne, tá? Então a gente vai falar sobre algumas proteínas vegetais, as mais comuns, mais utilizadas, e como eu substituo pela carne, tá bom? Então, bora pro vídeo? Olá, Thaís por aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo relacionado à saúde, qualidade de vida, alimentação saudável, estética, pele, beleza, você está no lugar certo. Então hoje eu vou ensinar vocês como consumir uma proteína vegetal que você consiga substituir pela carne, porque ela tem que ter um alto valor biológico. Vou te ajudar nisso hoje. Então eu vou falar brevemente como que eu estou fazendo essa substituição, que eu, Thaís, fui criada, desde sempre criada, já com a proteína animal, né? A maioria das pessoas da minha idade foram acostumadas desse jeito, e quem tem a consciência, né? Quem teve a consciência fez a transição para o vegetarianismo ou para o veganismo, porque não é só questão dos animais, né? De como eles fazem a matança dos animais, da crueldade dos animais, não é só essa questão. Tem a questão dos hormônios, que hoje em dia todos os animais criados, né, em pasto para serem abatidos, eles têm hormônio, não tem jeito, tá? Não tem jeito deles crescerem tão rápido, tanto a carne branca quanto a carne vermelha. E mesmo os peixes também, tá? Peixes criados como é que fala? Em tanques, né? Eles são criados ali com hormônios. Então só quem tem realmente uma chácara, uma fazenda ou orgânico, que você tem certeza ali que não vem com hormônio, tá? De resto, você está consumindo a carne junto com hormônio, infelizmente. E também tem a questão do ambiente, né? Que hoje em dia a gente sabe que a floresta amazônica está praticamente sendo devastada para criar pasto, para criar boi, para servir de consumo para a gente. Então, se a gente for pensar em tudo isso, tem razões muito maiores para a gente virar vegetariano ou vegano, mas para muitas pessoas é difícil, né? Para mim é difícil. Então eu estou fazendo uma transição muito lenta mesmo, mais à base da consciência. Hoje eu estou mais assim, a única coisa que eu como mais é frango, e alguns peixes também, camarão, mas praticamente hoje em dia carne vermelha eu já tirei da minha lista, tanto carne quanto porco também. Então hoje mais um franguinho de vez em quando e os peixes. Mas de qualquer forma, quem quer ter uma alimentação também mais equilibrada, mais variada, eu adoro variar a alimentação. E principalmente a gente que gosta de uma alimentação saudável, tem que comer de tudo. Tem que ser uma dieta bem equilibrada. Então, eu vou ensinar você a como escolher a sua proteína vegetal. Bora lá? Um detalhe muito importante que você precisa observar quando você vai escolher uma proteína vegetal é no valor biológico dela, tá? Vamos dizer que as carnes vermelhas, né, as carnes em si, todas têm valor biológico alto, tá? Então você tem que substituir por proteínas vegetais de um valor biológico alto. E essas estão ligadas diretamente com a quantidade de aminoácido que elas têm. Então o nosso corpo já produz esses aminoácidos, tá? Mas não produz a quantidade que precisa. Então daí a gente tem que buscar na alimentação. E os aminoácidos que a gente busca na alimentação são considerados os aminoácidos essenciais.
E quando uma proteína tem todos os aminoácidos essenciais ou tem a maioria, ela é uma proteína considerada de um alto valor biológico. Pegaram aí? E quando a gente vai consumir as proteínas vegetais, a gente tem que observar o aminograma delas, tá? Para ver a quantidade de aminoácido que ela tem, para ver se ela é considerada uma proteína de um alto valor biológico. Aí sim, você pode consumir, e também a gente tem como fazer umas adaptações que a gente já vai ver logo em seguida. Então, a primeira proteína que a gente vai ver é a proteína mais comum que a gente conhece, que é a proteína da soja. Então, a proteína da soja ela é considerada de um alto valor biológico, porque ela consegue atingir praticamente todos os aminoácidos essenciais presentes nela. Aí você pode falar assim para mim, mas Thaís, a soja ela é transgênica, não sei o que, não sei o que. Então, nem toda soja é transgênica. Então, quando você for comprar, o ideal é que você olhe no rótulo dela para ver se ela é ou se ela não é. Outra proteína muito comum lá fora é a semente do cânhamo. A semente do cânhamo, ela é uma proteína de um alto valor biológico, ela consegue também atingir praticamente todos os aminoácidos essenciais, e ela é feita a partir das sementes do cânhamo. Uma boa opção para essas proteínas é você alternar também o consumo delas, tá? Ou fazer um complemento, então metade de uma, metade de outra, na mesma alimentação, para elas se complementarem. Outra proteína é a proteína do arroz, que é considerada uma das proteínas mais palatáveis que existe. Até para as crianças, elas se adaptam muito bem com essa proteína do arroz, porque ela é muito palatável. A única recomendação é com relação à lisina presente dela, que ela não atinge a quantidade de aminoácido essencial, tá? Daí o ideal com relação à proteína de arroz é você complementar com uma outra fonte de proteína. Vou dar um exemplo aqui para você conseguir atingir as proteínas, os aminoácidos essenciais. Combinar a proteína do arroz, o arroz com o feijão, ou arroz com a lentilha, que a gente já vai falar um pouco mais neles. E, para finalizar, a proteína de arroz tem um alto valor de carboidrato, tá? E que você também tem que pesar. Outra proteína muito comum é a proteína da quinoa. Ela tem um alto valor biológico, atinge praticamente todos os aminoácidos essenciais. Só que ela também é rica em carboidrato, então também é outra proteína que é o ideal que você complemente com outra proteína. Outra proteína muito importante é a ervilha e a lentilha. Elas são ricas em aminoácidos essenciais, então tem um alto valor biológico, principalmente a ervilha amarela, é mais rica do que a verde. Se você for consumir a ervilha amarela, você pode consumir só ela, porque ela praticamente tem todos os aminoácidos essenciais, você não precisa combinar com outra. Mas caso seja a verde, tanto a lentilha quanto a ervilha, você precisa combinar com outra proteína. Então, para quem é vegetariano ou é vegano, tem que pensar nessas combinações para conseguir atingir a quantidade ideal de proteína que você precisa consumir no dia. Por isso que você vê muitos vegetarianos, muitos veganos, halterofilistas que treinam. Então, assim, você não precisa consumir carne vermelha, não precisa. Nos vegetais tem, tá? Só que você precisa saber combinar. Então, o ideal é que você procure, no caso, se você quer fazer essa transição para proteína vegetal ou quer fazer uma alimentação mais natural, enfim, procure um profissional nutricionista que possa te orientar nesses cálculos para você não ter deficiência de proteína. Então, a combinação do arroz e do feijão, por exemplo, ela é uma combinação que salvou muito, né, nós brasileiros nesses últimos anos, porque ela é uma combinação ali perfeita de tudo que a gente precisa.
essa mistura ela tem um alto valor biológico para ser consumido. Então aposte nessas variações, tá? Do arroz com feijão, no arroz com a ervilha, no arroz com milho. Consulte um profissional e esteja atento, né, a quantidade de valor de proteína que você precisa consumir no dia. É muito importante isso. Tá bom, pessoal? Então, compartilhe esse vídeo e se você gostou, comenta, curta para ajudar aqui o canal a crescer. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.